Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Por razões técnicas, eu não estou conseguindo gravar, ou melhor, filmar, as mensagens. Por isso, eu vou me utilizar do áudio que vocês também já estão acostumados em ouvir quando eu estou pregando, Eu quero conversar com vocês hoje sobre o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. É muito interessante essa história, Não sei se a maioria já leu, mas se não leu, deve ler aí no primeiro livro de Samuel. Você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2, que você vai ter uma noção da história. Mas, resumindo, Ana e Penina, elas eram mulheres de Eucana. Ele era da tribo de Efraim e ele vivia numa região chamada Ramataim Zofim. E naquele período já se tinha conhecimento do Código de Hammurabi. Dizia que se a primeira mulher fosse estéril, o homem poderia casar-se com a segunda. Então, o que aconteceu foi que, de fato, Ana era estéril e Eucana foi lá e casou com uma segunda mulher chamada Penina. É interessante que esse dispositivo conjugal disposto aí no Código de Hammurabi acabou entrando na lei judaica, como está lá em Deuteronômio capítulo 21, do verso 15 até o verso 17. O nome de Ana, acho que os irmãos já devem saber, significa graça, e Penina significa pérola. Então nós temos aqui duas pessoas vivendo situações diferentes. Um é o retrato da graça, que precisa de um socorro de Deus na sua vida. E o outro da prosperidade, ou seja, apontando para a pérola. Naquela época, as mulheres que tinham bastante filhos eram muito bem vistas. Por outro lado, as que eram estéreis eram consideradas debaixo de maldição. Penina tinha filhos e filhas, Ana nada. Eucana era um maridão. Ele cuidava bem de sua esposa, cuidava bem de Ana. Ele ficou tão preocupado com Ana que ele disse: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E Ana, mesmo assim, ficava triste, porque ela se sentia muitas vezes até mesmo ironizada e desmerecida pelas pessoas que estavam ao seu redor. Há aqui pelo menos 3 lições que nós podemos entender que são as lições básicas para a nossa fé. A primeira, o que eu acho muito interessante, é que Ana foi ao templo. Ela poderia dizer: quer saber de uma coisa? Deus não me abençoa, Deus não me responde, eu não vou mais para a igreja nenhuma. Mas não. Ana, ela não se conformou com sua sorte, ela foi buscar no lugar certo a resposta para a sua aflição. E essa é a diferença entre muitas pessoas. Há pessoas que na primeira luta saem da igreja, não querem mais saber de Deus, negam a Deus. Porém outras, quando passam pelo aperto, pela aflição, têm uma atitude diferente. E ela foi exatamente para o templo. E aí a gente percebe que no coração dela havia fé em Deus. Ela tinha certeza que Deus tinha algo para ela, que Deus tinha algo melhor. Ela não se conformou com aquela situação e ela foi buscar a Deus no lugar certo, foi buscar a resposta. É claro, nós devemos ter em mente que nós não somos melhores do que os outros.
E às vezes alguma situação pode até nos favorecer, você pode estar bem, você pode estar tranquilo, mas tem uma coisa que está faltando na sua vida. E você está em busca disso. E às vezes, porque nós já temos algum conforto, nós abrimos mão de ir atrás de algo que é importante para nós. Ana não fez isso. Ana, apesar de ter um maridão, apesar de que dela ter uma pessoa que cuidava bem dela, mas ela sabia que Deus tinha algo para ela, algo diferente para ela. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Não parar de lutar e ter a certeza de que Deus tem algo melhor para nós. Então, ela creu em Deus, ou creu que Deus tinha algo muito melhor para ela, e também ela fez da dificuldade um desafio. A tristeza dela ser perturbada pela sua rival incentivou a sua fé. Já pensou? A outra está assim, mais um filho você não tem, e eu conquistei isso e você não conquistou. Olha, ao invés de ela ficar com raiva, ela entendeu que aquela perturbação da sua rival se tornou para ela um desafio, foi um incentivo para a sua fé. Muitas vezes, meus irmãos, as tristezas nos desanimam e nos impedem muito de lutar pela bênção. E aí nós nos conformamos, mas nós precisamos aprender a usar a tribulação para desenvolver a nossa fé. Eu lembro que uma vez Mateus, muito pequenininho, teve a sua saúde abalada, e aquilo foi um desafio para a minha fé. E eu me coloquei diante de Deus, tanto eu quanto Ana, e oramos e clamamos, e Deus trouxe uma resposta positiva para nós. Olha, se você entender a tristeza como um trampolim para a tribulação, você pode morrer. Mas se você fizer da tristeza um desafio, você vai sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Amém? E uma outra coisa que eu vejo que Ana, ela conseguiu ali naquele templo, onde ela foi buscar a Deus, é que ela foi exatamente no lugar certo. Ela não foi fazer fofoca de Penina na casa dos outros, ela não foi falar mal da sua rival, ela não foi falar mal de Penina com o pastor, nada. Ela foi lá no lugar certinho, no templo, ela foi buscar a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a resposta à sua aflição. Olha, muitas vezes nós buscamos respostas nos lugares errados, Às vezes nós nos precipitamos em ir em determinados lugares, às vezes nós nos precipitamos a fazermos determinadas coisas, e pode ser que muitas vezes nós saímos de lá desencantados. Nós temos que tomar cuidado, às vezes, nesse espiritualismo maligno, na sorte, em trabalhos mágicos. Cuidado com essas coisas. O lugar de resposta é na igreja, na presença de Deus, o Senhor. Amém? E é o Senhor Jesus que nós encontramos no templo, que nós somos o templo, o Espírito Santo habita em nós, mas na congregação da igreja nós nos encontramos, e é ali que nós temos que buscar a Deus. Que falta faz, a reunião presencial. Agora, além de Ana ir no templo, Ana também fez um voto ao Senhor. Ela disse que aí no verso 11 desse capítulo 1 de 1 Samuel, que ela, se tivesse um filho, ela daria esse filho para o Senhor. Ela pediu com o propósito certo, ela não fez barganha com Deus. Ela entendeu que se Deus fizesse aquele milagre, ela não era digna do fruto. E ela disse, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Porque ela reconheceu a poderosa mão de Deus, que Deus é aquele que deve ser glorificado em todas as respostas. Sabe, às vezes as pessoas são muito amantes de uma glorinha, Elas querem receber a glória de tudo, estão sempre esperando
compensação, alguém que fale bem. Olha, nós temos que nos esconder atrás da cruz. Convém que ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Se Deus respondeu a sua oração, você deve entender que aquilo foi o Senhor e fazer como Ana. Olha, o Senhor me deu, mas eu consagro ao Senhor, eu devolvo ao Senhor. Que coisa linda, né? E essa é a razão por que ela foi atendida. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não sabe pedir. Em Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz lá que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque eu não posso fazer um voto e não cumprir. Não posso. Em Eclesiastes, Salomão diz que aquele que votou e não cumpriu, Deus vai atrás dele. Então nós não podemos ser tolos. Se você votou, você deve cumprir. Quem faz voto ao Senhor deve cumpri-lo. Deus não pede que se paguem promessas, nem negocia bênçãos. No entanto, quando alguém faz um voto a ele, deve cumpri-lo. Você pode conferir isso lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4 e verso 5. Se você votou, cumpra. Ana votou, quando o menino desmamou, ela foi lá e entregou ao Senhor. Então olha só, Ana foi ao templo, Ana fez um voto e também Ana orou ao Senhor. Ana, ela não revelou o seu pedido para mais ninguém. Ela simplesmente falou para Deus. Ela não falou nem pro sacerdote Eli, que achou que ela estava bêbada enquanto estava orando, né? Olha só, às vezes as pessoas julgam os outros na sua angústia. Não, ela só falou com Deus. Mesmo quando o sacerdote Eli perguntou se ela estava enchendo a cara de vinho, ela disse, não, eu estou aqui na minha aflição, eu estou aqui orando, eu estou aqui suplicando. E o que aconteceu? Depois que Ana orou, ela descansou, né? Ela não ficou querendo dar ajudinha para Deus. Ela não ficou ali querendo dizer para Deus como é que Deus tinha que fazer. Ela não ficou ansiosa, ela descansou. Olha, se você entrega nas mãos de Deus, você precisa descansar. Você precisa descansar. E o que acontece é que muitas vezes nós oramos, mas nós não confiamos. Nós não entregamos. Quem ora, descansa na resposta. Quem ora, espera no Senhor. Se você orou, se você entregou a Deus, então siga a sua vida no normal, né? Não mude a sua rotina, não procure dar a Deus uma ajuda que Ele não está pedindo. Se você foi no templo, se você foi ali para se encontrar com Deus, se você fez o voto ao Senhor, se você orou, meu filho, minha filha, você já fez o que tinha que fazer, agora descansa. E Deus deu um filho a ela. E não deu só esse, depois deu mais filhos. Ana, ela era uma mulher muito rica, muito próspera, muito bem casada, amada, mas infeliz. E o resultado foi que ela buscou a Deus no lugar certo, com o propósito certo, de maneira que agradou o Senhor de tal forma que Deus não só ouviu, mas também atendeu a oração da Ana. Eu sei que hoje você não pode ir no templo, mas se você entender que você é o templo do Espírito, você pode se ajoelhar aí e fazer a sua oração em comunhão com Deus e espiritualmente em comunhão mística com o corpo de Cristo. Se você entrou nessa dimensão e você sente no seu coração que você deve fazer um voto ao Senhor, faça, mas saiba que Deus não barganha. O que Deus tem preparado para nós há de vir, mas se você fez um voto, não seja tolo, cumpra o que você prometeu. E olha,
Quem ora, confia. Se você não confia, é melhor nem orar. Mas se você ora, você deve confiar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que venhamos a gozar de tempos de paz e de vitória no tempo mais rápido possível, mas que o seu coração descanse em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.